Olá, caro internauta, condutor, motociclista, motorista profissional. Hoje o nosso bate-papo vai ser diferente. A gente vai falar sobre um tema muito complexo que é a possibilidade de você acabar com a sua vida no trânsito ou a vida de terceiro no momento em que você perde a cabeça. Preste atenção, clique no joinha, segue o nosso canal para você ter constantemente dicas sobre direito de trânsito e então se ater às questões importantes, preservando a sua vida e a dos demais pedestres que compõem o nosso sistema de trânsito brasileiro. Bom, para você que não me conhece, aqui quem fala é Fábio Augusto Silveira, advogado militante no direito de trânsito aqui em Campinas para todo o Brasil, inclusive estado de São Paulo, logicamente, com mais de 13 anos de expertise na área do direito de trânsito, seja ela defesas administrativas, processos criminais no trânsito, como assistente à acusação ou na defesa de um crime de trânsito, e também nas questões judiciais que envolvam veículos e CNH. O nosso objetivo nesse momento é trazer para você uma reflexão importantíssima. Todo dia, quando você sai com o seu veículo, seja para trabalhar ou para seus afazeres do dia a dia, você sempre tem em mente a preservação da sua vida, o amor que você sente pelos seus familiares e o respeito que você tem pelo próximo. Em uma fração de segundos, a sua vida pode mudar. Aqui em nosso escritório, nós já nos deparamos com casos que mexem com o psicológico de muitas famílias. Pessoas trabalhadoras que já saíram no dia a dia para buscar o seu sustento, fatalmente se envolveram em um crime de trânsito por uma negligência, às vezes por um momento de irracionalidade, situação essa que qualquer um está sujeito a passar, logicamente, se você não estiver equilibrado emocionalmente. O trânsito acomete milhares de vidas todos os anos. Isso é fato, você pode pesquisar aí nos principais canais de informação do nosso sistema de mídia. Então, esse momento é para explicar para vocês qual é a dificuldade, o problema e o que a irracionalidade na condução do veículo automotor cria na vida de uma pessoa. Você, quando sai com o teu carro, eventualmente com pressa, atravessando um sinal amarelo ou passando num sinal vermelho, pulando uma lombada, querendo chegar mais rápido do que aquele motorista que está do seu lado, já refletiu na possibilidade de uma maneira despretensiosa, você atropelar um pedestre, atropelar um motociclista, uma criança sair correndo na frente do seu veículo, por exemplo, e você não ter tempo de frear, desviar, e acabar levando a óbito uma criança, um idoso, ou até mesmo uma gestante. O automóvel ele é um instrumento realmente sensacional, nos ajuda no dia a dia e nos traz uma liberdade na questão do ir e vir. Mas, por outro lado, ele pode se transformar em uma arma. Mas mais do que isso, propriamente dito, esse instrumento às vezes é utilizado como arma. Quem aí, do outro lado, você, e até pode comentar no vídeo por gentileza, que nunca ficou nervoso em levar uma fechada, por exemplo, a uma ultrapassagem que o motorista fez mais brusca sobre você, um pedestre que saiu correndo na sua frente, você se assustou e eventualmente soltou aí palavras de baixo calão? Isso é a fagulha, a ponta do iceberg. Porém, muitas coisas acontecem no trânsito, entre elas é o liame entre esse momento da sua reflexão, na sua mente, na condução do seu veículo, quando você externaliza aquilo, quando você de fato profere um palavrão, xinga, começa uma discussão, seja ela na condução de uma motocicleta, de um veículo, de um automóvel ou de um caminhão, por exemplo, que você se depara no trânsito discutindo com o motorista do ônibus, com um motociclista que sem querer esbarrou no seu retrovisor, ou aquele outro motorista que lhe deu uma fechada. Daí, para desenrolar uma questão muito mais grave, como por exemplo, chegar às vias de fato, trocar socos, pontapés, em outras tantas questões de agressões que a gente vê no dia a dia, vale a pena? Compensa? Você está disposto a pagar esse preço por uma irracionalidade momentânea? E é isso mesmo, condutor. Esse nosso vídeo busca trazer uma reflexão para você que sai no seu dia a dia, às vezes atrasado, às vezes buscando aí com urgência, né, fazer o seu deslocamento, mas pense bem.
Nós, infelizmente, durante todos esses anos de atuação na área, temos visto muitas famílias destruídas por um momento de irracionalidade. Quantas vezes a gente não vê nos noticiários aqueles dois condutores que eram pessoas trabalhadoras de bem, que tinham suas famílias que os amavam, discutem ali na questão do trânsito, a pessoa saca uma arma, mata o outro, ou então desfere uma facada, atira um objeto, leva a pessoa a um coma, ou então realmente tira a vida de uma outra pessoa, ou aquele motorista que fica nervoso com a ultrapassagem que o motociclista fez, sai violentamente com o seu veículo, atropela a pessoa, leva esta pessoa a óbito, ou então causa um trauma irreversível na questão física daquela pessoa, e você está preparado para a consequência decorrente deste momento? Olha, e eu não estou só falando das consequências criminais, que eventualmente você pode ser aí levado a um processo de júri, pode responder por uma lesão corporal seguida de morte, pode ter que pagar uma indenização para o resto da sua vida. E mais pesado do que isso é você que é uma pessoa honesta, trabalhadora, que nunca praticou um ilícito, ter que conviver com ter tirado a vida de alguém, com ter levado uma família a uma tristeza profunda porque perdeu um ente querido. A sua família, você chegando na sua casa, tendo que contar para sua esposa, para os seus filhos, para tua mãe, que você por um momento perdeu a cabeça, atropelou uma pessoa, tirou a vida dela, ou por conta de uma discussão no trânsito, você desceu, desferiu um soco, a pessoa caiu, bateu a cabeça, entrou em coma. Como que você, condutor, você pessoa do bem, que está naquele momento seu, de trabalho ou de lazer, perde a cabeça dirigindo? Isso é muito comum, condutor. Muito comum. Então, este vídeo, baseado na nossa experiência empírica no escritório, a gente traz a vocês aqui essa reflexão. Compensa discutir no trânsito? Compensa perder a cabeça porque levou uma ultrapassagem? Compensa aí carregar uma culpa para o resto da vida? Compensa? Claro que não. Nós estamos cansados de ver aí pessoas pagando pensões por conta de acidentes no trânsito. Pessoas que são pessoas íntegras, que trabalharam uma vida toda, mas que por um momento perderam a cabeça, se envolveram numa discussão no trânsito e às vezes acabaram tirando a vida de uma outra pessoa. Repito, como é que você vai trazer isso para a tua família, para os teus filhos, para a tua esposa, para os teus pais, para os teus amigos? Então, o nosso conselho é, e fica aqui, do fundo da nossa atuação de experiência, de convivência com as questões reais da vida, porque, enfim, a vida não é um Netflix, não é um programa de televisão que tem como você voltar atrás. Repito sempre o que eu falo às vezes para os clientes, não é um jogo de videogame que você tem 7 vidas. Todo dia, quando você sai, as pessoas que te amam ficam na sua casa. As pessoas que você também amam estão lá, querendo que você volte em paz de um dia de trabalho, de uma viagem de lazer. Então, é claro que não compensa você se envolver numa discussão no trânsito, você cometer um momento de irracionalidade no trânsito, você estragar a vida de outras pessoas no trânsito, acabar com o seu patrimônio. Porque pense, além dos reflexos criminais, psicológicos, os patrimoniais também vão te acometer. Já vimos aqui clientes que perderam grande parte de seu patrimônio para indenizar a família, decorrente do crime praticado na condução de veículo automotor ou decorrente da utilização do veículo automotor. Então, isso aqui é apenas um alerta de quem está acostumado com esse dia a dia e que pode trazer uma palavra para você que pode ser a diferença entre a sua paz, a sua tranquilidade e você estar acabando aí com a sua vida decorrente da condução do veículo automotor. Então, fica aí esse nosso bate-papo, recomendando que você, principalmente na época de final de ano e feriados, use sempre a técnica dos 10 segundos. Respire e conte até 10 antes de tomar qualquer atitude. Se uma pessoa te proferir um palavrão na direção do veículo, num trânsito pesado, respire, conte até 10. Aquele palavrão não vai ferir a sua alma, não vai te transformar numa pessoa pior ou melhor. É apenas um palavrão. E lembre-se, quando uma pessoa está extremamente irritada, às vezes a culpa nem é dela.
como também não é sua. Às vezes é uma circunstância que a pessoa está passando ali no momento de um dia difícil, às vezes a pessoa foi mandada embora do emprego, às vezes tem um chefe cobrando ali uma agilidade no trânsito, às vezes a pessoa está passando por uma doença, a gente não sabe. Só que nesse momento de irracionalidade, a gente pode pôr tudo a perder. Então, depois desse nosso bate-papo aqui breve, fica aí novamente a nossa orientação. Use sempre a regra dos 10 segundos. Respire e conte até 10. São os 10 segundos que podem salvar a tua paz, o teu patrimônio, a tua honra de uma desgraça que pode te acometer por toda uma vida. E depois, repito, não é um videogame a vida. Não tem como voltar atrás. Não tem como voltar atrás. Depois que você jogou o carro em cima de alguém por alguma discussão inócua, sem racionalidade, depois que você parou o seu veículo, puxou o freio de mão, saiu para discutir, ou até mesmo chegar à via de fatos com um terceiro, você que parou a sua motocicleta, tirou o seu capacete e partiu para cima de alguém, não tem como voltar atrás. A gente não sabe como vai terminar uma situação dessa. A gente sabe como começa, que você perde a sua racionalidade e investe aí numa discussão no trânsito, que não era para ter sido feito, não era para ter sido desencadeado. Lembre-se, use a regra dos 10 segundos, respire, conte até 10 e siga o seu caminho. A sua vida, a sua integridade, o amor das pessoas que te cercam no seu seio familiar, os teus amigos, isso não tem preço. E a sua irracionalidade pode acabar com tudo. Então, a gente tem o nosso jargão, que fique aí na sua consciência, que você reflita bem sobre isso. Segue também a gente no canal aqui para ter dicas sobre direito de trânsito, sobre racionalidade no trânsito, sobre as questões do dia a dia que envolve veículo e CNH. Quem ama, cuida. Quem cuida, dirige com responsabilidade. Um forte abraço e nos vemos em breve.